Graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel. Hoje vamos para mais uma mensagem revelada. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, assim diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Meu nome é Marcos Gonzalez, servo do Deus vivo. Ouça que o Espírito Santo revelou. Amados, na mensagem de hoje aprenderemos a respeito da lei, da graça e da revelação. São três caminhos descritos nas Escrituras Sagradas que devemos conhecer. Vejamos, no livro de Salmos, Davi relatou sobre a lei e assim ele nos diz. Salmos 19, versículo 7. Davi e a lei. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, ele está dizendo que ensina a sermos separados do mal. A lei é perfeita para sermos santificados. Continuando, em Salmos 19, 10, Davi relata que os mandamentos são puros e são desejáveis. Assim ele diz, mais desejáveis são do que o ouro. Sim, do que o ouro fino. Mais doces são do que o mel que goteja dos favos. Por eles é admoestado teu servo em guardar a grande recompensa. Ou seja, Davi, ele foi um servo que andou sobre as leis para caminhar diante do Senhor. E em seguida veio a graça que Yeshua HaMashiach nos trouxe através do seu sacrifício com o sangue do Cordeiro, aquele que foi revelado em Isaías 53. No livro de João 3,17, assim disse Yeshua HaMashiach, o Cordeiro, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A graça, amados. Yeshua abriu a porta da graça. Ele, como o Cordeiro de Deus, através do sacrifício na cruz, a expiação dos pecados do mundo, ele abriu a porta da graça. Mas ele não aboliu a lei. Assim diz João 3,18. O crer é agir em obras. Não basta somente crer, porque muitos hoje ensinam que a salvação é dada somente pela graça. Mas não é, amados. A salvação ela é dada por 3 passos que nós vamos aprender. Então, assim, lá em João está descrito, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque aquele que não crê, ele não executa os caminhos do Senhor, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, por 3 passos, o crer é agir em obra.
Então, o homem, ele tem que executar 3 passos. O primeiro é arrependimento. O segundo é o ato de reconhecer, de matar o velho homem. E em seguida, o processo, que é a caminhada sobre a revelação. Vejamos, no livro de Êxodo 8:27, lá no início, antes da Páscoa, Moshe, que é Moisés, em conversa com Faraó, na libertação do povo, ele fez uma solicitação. Mas essa solicitação ela já era um prenúncio profético para os nossos dias. Ele revelava uma caminhada de 3 dias ao deserto. Nós sabemos que o deserto hoje é uma referência, uma simbologia do mundo atual. Então, assim ele diz, devemos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos ordenar. Amados, esta palavra profeticamente já apontava para o processo de purificação da humanidade, já apontava pelos 3 caminhos que o homem deveria percorrer e apontava pelas suas atitudes. Então, a atitude do homem tem que ser o arrependimento, tem que ser o ato, quando o homem reconhece e, através do arrependimento, ele desce nas águas do batismo. Mas não somente do batismo. O mergulhar nas águas refere-se ao mergulhar nas Escrituras Sagradas, como as palavras reveladas. E, através disso, ele vai andar no processo. O processo é um processo de transformação, que nesse processo de transformação, além dele matar a natureza terrena, ele vai praticar obras como bons frutos, aonde será lançado na sua balança. Assim, é andar na lei, na graça e na revelação. E ele vai andar através das Escrituras Sagradas, onde a Torá, o Novo Testamento e o Apocalipse vai revelar como o homem deve caminhar, a sua caminhada para a eternidade. E para aqueles que já adormeceram, morreram em Cristo, eles estão no processo de 3 ciclos de purificação da humanidade, onde já foi explicado aqui, já foi ensinado, a respeito de Cronos, Kairos e Aion, que refere-se à ausência do tempo, ou no sono da morte, ou na própria eternidade. Então, em Apocalipse 21, 6, 7, o caminho da eternidade, para a eternidade. Assim, Yeshua HaMashiach pronunciou, lá na transformação, nos fins dos tempos, está cumprido. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça, ele dará da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e ele será o nosso Deus, e nós seremos os filhos dele. Portanto, temos que andar sobre a lei, a graça e a revelação. A lei, amados, ela nos santifica. A graça concede o perdão e a salvação. E na caminhada para a eternidade, temos que andar na revelação. Então, sabemos que temos que ser perseverantes na caminhada para sermos cheios do Espírito Santo, que é neste momento o tempo de Kairos. Então, Apocalipse 10 nos revela a nova profecia. Temos que profetizar novamente a respeito do processo de purificação da humanidade, a respeito da caminhada que temos que fazer para alcançarmos a eternidade. Então foi-me dito, importa que profetizes outra vez
acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, amados, hoje nós aprendemos que a lei santifica, pela graça sois salvos e na revelação se caminha para a eternidade. Essa é mais uma mensagem analogia alfa-ômega. Graça e paz, shalom para os irmãos de Israel.